Deus, hoje nós terminamos três domingos, estamos falando sobre a importância do jejum na nossa vida. E antes de nós orarmos para receber a palavra de Deus, quero lembrar você que a única parte da Bíblia que vai funcionar na sua vida é a parte que você acredita. Você tem de Gênesis a Apocalipse para poder executar, mas a palavra de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, só vai acontecer na sua vida a parte que você acreditar. E nós esperamos muito que no final, dessa noite, você já vá preparando aí a sua vida para você fazer um período de jejum, para você ir consagrando a sua vida, porque não é à toa que nós estamos tratando desse tema. Isso é um direcionamento de Deus e certamente vai abençoar você, sua casa, sua família, seu lar, seu trabalho. E é um tempo de ajuste bem fino, para a gente ouvir a expectativa de Deus sobre a nossa vida. Então, antes de irmos à palavra de Deus, vamos falar sobre o jejum espiritual, o jejum bíblico. Nós vamos buscar a Deus para que Deus nos oriente nessa noite. Graças te dou, Deus, por essa tua igreja que se reúne nessa noite. O Senhor falou que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela, e uma verdade nós vivemos hoje. Aqui está a sua igreja te adorando, aqui está a sua igreja te servindo, Senhor. Aqui está a sua igreja que tem um coração inclinado para amar o próximo, um coração inclinado para te amar, um coração desejoso, Deus, para ouvir a sua palavra. Senhor, nessa noite eu oro em favor do Lázaro Rosa, que o Senhor alcance ele na sua necessidade. Também coloco diante do Senhor a vida da Laiane, ó Deus, que o Senhor possa também encontrar essa criança e abençoar. Te agradeço pela vida do irmão Toninho, que o Senhor o livrou, ó Deus, o Senhor mitigou, ó Deus, os efeitos de um AVC na vida dele, e ele já está na sua casa. Te agradecemos também pela vida da irmã Aracema, que tem, ó Deus, o Senhor tem fortalecido, mesmo depois da queda que ela sofreu, o Senhor tem restaurado a sua saúde, e que seja assim, Senhor. Eu também te agradeço pela vida da minha esposa, porque o Senhor está edificando e consertando aquilo que precisa ser consertado, restaurando completamente o vigor dela. Eu te agradeço porque essas coisas só podem acontecer na nossa vida, por sua intervenção, por causa da sua mão de favor e graça que está sempre diante de nós. Nós oramos pedindo que o Senhor nos revele a tua palavra, que o seu Santo Espírito nos convença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos tratando sobre o tema jejum nesses últimos 3 semanas, últimos 3 domingos. Não o jejum como uma dieta, ou como uma simples restrição de alimento. Nós estamos olhando para o jejum espiritual, aquele jejum que a Bíblia nos ensina, e no final de todas as contas se torna um ato de entrega que a gente faz a Deus, se torna um grito silencioso, um grito que sai da nossa alma, nem sai da nossa boca, mas sai da nossa alma, declarando que Deus, somente Deus, Ele é o Senhor, somente Deus, o nosso Deus, é o sustentador da nossa vida. Bem, quando aprendi a jejuar, eu descobri que não estava apenas deixando de comer, deixando de me alimentar, mas eu estava, na verdade, me propondo a um caminho onde o meu espírito, minha alma, onde nosso espírito e nossa alma possa voar mais alto. Eu sei que muitos de nós estamos aqui, pedimos uma direção para Deus, uma resposta, queremos ver um mover espiritual. Às vezes ouvimos as pessoas dizerem que aconteceu um milagre aqui e outro ali, e a nossa vida parece estar estacionada. Mas a Bíblia diz que existem certas batalhas que a gente só consegue vencer através do jejum. Não é com a força do braço, não é com a força de vontade, não são com as conexões confiáveis, não é com o nosso talento, é apenas com o jejum. Jesus mesmo disse, essa espécie só sai com jejum e oração. Então, o jejum, ele se torna essa arma espiritual, que você pega na sua mão e usa como um instrumento de guerra mesmo. Porque onde tem sido roubado a sua paz, onde tem sido roubado a sua fé, onde tem sido roubado a sua alegria, onde tem sido roubado o seu ânimo, através de um jejum, você consegue lutar com essa arma poderosa, espiritual, quebrando essas cadeias, fazendo você atravessar
esses momentos, e no lugar onde você manifesta fraqueza, é o lugar onde Deus vem e demonstra o seu poder. Isso porque jejum não se trata de mostrar santidade. Não dá para a gente jejuar e dizer assim, eu estou jejuando e por isso sou mais santo do que fulano, do que o Beltrano. Jejum não é expressão de santidade. Jejum não é sobre religião ou sobre tradição. E é estranho, porque quando a gente fala sobre religião ou sobre tradição, nós não queremos de maneira nenhuma jogar fora aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados. O jejum é algo que você encontra no Antigo Testamento, é algo que você encontra no Novo Testamento e, portanto, sim, faz parte da tradição, faz parte da religião. Praticamente todas as religiões, sejam elas evangélicas ou não, praticamente todas têm como instrumento de purificação da alma, como instrumento de conexão com Deus, a prática do jejum. Mas, sem dúvida nenhuma, o jejum é uma questão de relacionamento. Quando você separa um tempo para jejuar, você está dizendo para Deus que você está criando um espaço sagrado para que Ele possa vir e intervir na sua vida. Você está criando um espaço sagrado para que fique nítido no céu de que a sua expectativa está em Deus. Seu coração, seus ouvidos estão inclinados para Deus. E quando você abre esse espaço na sua vida de rendição, são aí que os milagres começam a acontecer. É nesse momento que as correntes que nos aprisionam, elas são quebradas, onde os corações endurecidos, eles começam a se derreter diante da presença de Deus. Você sabe, durante toda a Bíblia, em toda a Bíblia, do Antigo até o Novo Testamento, você vai ver homens e mulheres jejuando. Moisés subiu um monte, 40 dias lá, ele desceu com uma revelação que hoje nós conhecemos como os 10 mandamentos. E que muitas pessoas se debruçam sobre esses 10 mandamentos, para que possa extrair disso que Moisés recebeu, nesse período de jejum, e extrair ainda mais revelação da parte de Deus, ainda mais conhecimento, ainda mais conexão com Deus. Você conhece Daniel? Daniel, ele separou a sua vida dos manjares do rei, ele dedicou um tempo de oração e de jejum, e a Bíblia diz que ele recebeu uma revelação, daquelas 70, conhecido como 70 semanas de Daniel, onde até hoje estudiosos se debruçam sobre ele, tentando descobrir o que mais Deus tem para revelar sobre isso, mas ele só conseguiu isso através de jejum e oração. Bem, jejum, portanto, é essa escola que nós aprendemos a calar o nosso orgulho, calar a nossa voz, silenciar o nosso corpo para a gente poder ouvir a voz de Deus. E existem algumas verdades bíblicas acerca do jejum espiritual. Primeiro, é o que o jejum ele realinha as nossas prioridades. Jesus é o maior exemplo disso. Jesus não precisava jejuar, mas a Bíblia diz aqui em Mateus que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o tentador se aproximou de Jesus, fez essas sugestões para ele. No momento de fome, ele diz, transforma essas pedras em pães para que você possa se alimentar. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Todos nós aqui vamos acordar amanhã cedo, vamos correr atrás da nossa vida, vamos buscar o pão nosso de cada dia, vamos lutar as nossas batalhas, nós vamos atrás da nossa provisão, nós vamos atrás da nossa sobrevivência, e muitas vezes nós nos esquecemos que não são de fato essas coisas que nos alimentam. É a presença de Deus, é a palavra de Deus. Como o próprio Jesus disse, não só de pão viverá um homem. Então, quando você se cala um período, quando você busca um período de jejum e de oração, você está dizendo, Jesus, a tua voz é a coisa mais importante da minha vida. É o Senhor que é o meu sustento. Nós nos colocamos, então, nesse lugar de dependência de Deus, nesse lugar onde é a arma mais poderosa que Deus deixou para a gente. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar a orientação para você usar o escudo da fé e aquilo tudo. Você tem a oração como algo muito importante, mas sem dúvida nenhuma, jejuar é admitir que eu não posso viver sem o Senhor. Jejuar é admitir que você não pode ser sustentado por outra coisa a não ser o próprio Deus. Então você precisa experimentar, porque quando você jejua, não é Deus que está mudando. Deus não muda 1 milímetro porque você deixou de comer. Mas, na verdade, o que acontece é que você é que começa a mudar.
É o seu interior que começa a mudar. O seu coração, ele vai ficar mais sensível. Os seus ouvidos vão ficar mais apurados. A sua mente vai receber clareza para poder receber as orientações de Deus. E a sua alma, que é uma das coisas que mais nos atribulam hoje, ela vai conseguir entrar em um lugar de descanso. Todos nós precisamos de descanso na nossa alma. E o jejum é esse lugar onde Deus fala com a gente. Segunda verdade do jejum espiritual que a Bíblia revela. E o jejum ele é um catalisador da vitória espiritual, da vitória de Deus. Porque o jejum ele funciona para a gente como um fogo purificador na nossa vida. O jejum ele não somente revela as impurezas, as inclinações do nosso coração, os desejos maus que nós temos, mas o jejum ele vai quebrando, ele vai queimando essas impurezas. O jejum ele vai revelando os ídolos que nós temos escondidos dentro de nós. Todos nós temos ídolos. Não dá para você dizer isso, não, temos. E o jejum ele vai posicionando você na frente de batalha, de maneira que você vai sim ser guiado e orientado por Deus. A Bíblia fala de um homem que recebeu a notícia de que um grande exército estava para atacar a sua cidade. E ele percebeu que esse exército não somente era mais numeroso, mas também era mais poderoso em termos bélicos. Esse homem, rei, se chama Josafá. E a Bíblia diz então que Josafá, ele proclamou um jejum a toda a nação de Israel. Isso está registrado aqui em 2 Crônicas. E então Deus viu o esforço, a busca dele através do jejum. E a Bíblia diz que Deus colocou todos os inimigos de Josafá em confusão. Depois você pode ler, diz aqui, 2 Crônicas 20, do 2 e 4, ele diz aqui, proclamou um jejum em todo o reino de Israel. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades para buscar a ajuda do Senhor. A Bíblia diz também, ali um pouquinho mais para frente, no capítulo 15, Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo. O povo começou a fazer um jejum, Deus mandou uma notícia para o povo dizendo, não tenha medo e nem fique desanimado. Será que essa palavra não cabe direitinho no seu coração nessa noite? Será que não cabe direitinho na sua vida nessa noite? Onde Deus diz assim para o povo, não tenha medo e nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Um pouquinho mais para frente vai dizer, vocês não precisarão lutar essa batalha, tomem as suas posições, apenas permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Jerusalém, ó Judá, não tenham medo, só porque o povo buscou o jejum. Um pouquinho mais para frente aqui você vai ver que os inimigos de Deus, diz aqui, ó, encontraram eles em grande quantidade, assim, eles foram desbaratados, o povo de Deus foi lá e saqueou tudo que eles tinham. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. E passaram 3 dias saqueando, mas eles não tinham condições de levar embora tudo aquilo que o exército inimigo tinha deixado. Compreenda isso. Jejum. Quando você se dispõe a um tempo de jejum, você está entrando numa dimensão de guerra que vai certamente lhe trazer vitória nos campos que você colocar diante de Deus. Sempre que você for fazer um jejum, ponha um propósito. Por que você está jejuando? Deus, eu estou jejuando por causa da minha casa. Deus, eu estou jejuando por causa da minha família. Deus, eu estou jejuando para vencer essa dependência. Deus, eu estou jejuando para poder fazer isso. Sempre você precisa de um propósito, mesmo que esse propósito depois ele se desencadeie em outras facetas, mas você precisa ter um propósito. Tenha sempre um propósito no seu jejum, para que você possa medir a ação de Deus. Jejum vai preparar você para enfrentar as tentações. O jejum vai afiar a sua espada espiritual. O jejum, ele vai fortalecer o seu escudo da fé. O jejum, ele vai firmar os seus passos na rocha, os seus passos na promessa, os seus passos em Deus. Veja que Jesus, depois que saiu do período de jejum, a Bíblia diz que ele caminhou em um outro nível de autoridade e de poder. E Jesus não precisava jejuar porque ele era Deus. Ele era o Jesus, o Filho de Deus. Não espere que o jejum seja confortável. Você vai ter incômodos no corpo, você vai ter dor de cabeça, você vai ficar irritado, você vai ter, às vezes, alguma falta de vigor.
Jejum não é fácil. Quando você estiver fazendo um jejum, não espere facilidade. O jejum não é um propósito leve, mas o jejum é essa arma que Deus deu para você lutar espiritualmente e ter as suas vitórias. Cada vez que você decidir jejuar, sua carne vai gritar. Cada vez que você decidir jejuar, seus pensamentos vão tentar sabotar você. O inimigo vai lançar distrações. Mas se você perseverar, todo desconforto vai passar, toda tentação vai ficar para trás, porque o jejum não é esse sacrifício vazio, o jejum é esse sacrifício de transformação. Ele quebra vícios. Contei hoje de manhã a história de uma mulher, ela não frequenta mais nossa igreja aqui, ela deve ter mais ou menos uns 80 anos de vida hoje, mas quando ela chegou na igreja, ela já havia sido batizada. Quando ela chegou a essa igreja, já fazia muito tempo que ela havia sido batizada. E mesmo depois do batismo, assim, ela continuava fumando. E é lógico, né? Na cosmovisão brasileira, fumar, beber, não é uma prática de um crente, vamos assim dizer. E ela então, uma vez, inspirada por um período de jejum que nós estávamos aqui, ela fez um jejum para que ela pudesse parar de fumar. E naquela semana, ela foi liberta da dependência. Depois, olha, de quase 70 anos fumando. Ela não nasceu fumando, mas aquela senhora tinha 70 anos de idade. Ela estava muito presa ao vício. Mas ela fez um jejum e ela conseguiu se libertar. Você pode jejuar por sua família. Você pode jejuar por seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Você, ao jejuar, você pode abrir portas que estavam fechadas. Ao jejuar, você pode livrar a sua mente de prisões. Sabe, muitos de nós aqui só não estamos mais avançados na vida, só não estamos mais desenvolvidos, só não conquistamos mais, porque nós estamos presos a coisas que nós ouvimos, a sentenças que foram colocadas sobre nós. E o jejum é essa ferramenta que quebra essas armadilhas, que quebra essas correntes. Algumas pessoas, elas casam debaixo de uma palavra de um pai e de uma mãe, dizendo assim: esse casamento não vai dar certo. Filhas geralmente ouvem isso muito. Assim, você vai casar com esse homem, você vai sofrer muito. Já ouvi muitas histórias. Você vai casar com esse homem, você vai sofrer muito, você vai passar fome. E tem casais que estão sofrendo até hoje, porque eles foram afetados por essas palavras que eles ouviram. O jejum é capaz de quebrar essas correntes, essas prisões mentais que você traz sobre a sua vida. Falando só no termos de casamento, mas serve para todas as áreas da sua vida. Quantos de nós já não ouvimos: você não é capaz, você não tem jeito, você não vai dar em nada, você é um derrotado. E eu não digo isso aqui como um discurso de coach que a gente sempre ouve, ou de alguém que quer libertar você de alguma prisão mental. Mas eu digo isso como alguém que, na minha infância, grande parte dela, eu ouvi muito disso, muito. E às vezes essas palavras, elas vêm de pessoas bem próximas de você, por isso que você acredita nisso. É um pai, uma mãe, um avô, uma avó, alguém que cuidou de você, alguém que tem uma importância na sua vida, alguém que você olha e diz assim: essa pessoa aqui é um exemplo para mim. Você acaba ouvindo essas coisas dessas pessoas e isso se torna uma prisão mental. E o jejum quebra essas prisões, essas palavras que foram lançadas sobre nós, que nos impede de avançar. O jejum é essa arma secreta que o inimigo teme, mas o céu honra quem faz. Terceiro, o jejum é um convite para intimidade com Deus. Todos nós queremos ouvir Deus, irmãos. Todos nós queremos ter uma experiência profunda com o Pai. Todos nós trilhamos essa vida e o desejo que mais nós temos é: Deus, me dá uma direção. Hoje mesmo nós recebemos a visita de uma jovem senhora, 3 filhos. Ela mora em uma outra cidade, mas de vez em quando vem aqui na cidade de Sertãozinho visitar os parentes. E ela me procurou e falou: pastor, eu preciso de uma palavra específica. A angústia do coração dessa jovem mãe, dessa jovem senhora, é a angústia do coração de praticamente todos nós. Nós queremos uma palavra diretiva, uma palavra que seja cabal, uma palavra que seja do céu para a nossa vida. E muitas vezes a gente fica tateando aqui e ali, e a gente não consegue receber isso. Mas dentro de um período de jejum, porque jejum é um convite de Deus para uma intimidade com Ele, nós vamos receber palavras específicas, nós vamos esperar
e vivenciar as coisas mais incríveis que Deus tem para a nossa vida. Porque o jejum é esse botão de desliga que a gente de vez em quando precisa fazer na nossa vida. Silenciar nossa alma, nosso corpo, para que a gente possa ouvir os céus, para que a gente possa ouvir Deus. O jejum, ele é um rompimento de cadeias espirituais. A Bíblia diz aqui em Isaías 58, e esse é um texto que muitas pessoas usam, e justamente para não jejuar, mas você precisa entender que existe um contexto muito específico aqui. No Antigo Testamento era muito comum o povo de Deus jejuar. Só que chegou um momento que esse povo jejuava, mas eles jejuavam como se estivesse fazendo uma dieta. E Deus diz, não é esse tipo de jejum que eu espero de você. E é essa orientação que ele traz aqui em Isaías 58, versículos 6 e 8. Diz assim, ó, o jejum que eu desejo, é Deus falando, é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é esse. O jejum que eu desejo não é compartilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir aquele que está nu, não recusar ajuda ao próximo. Ele diz, se você fizer o jejum e também fizer essas coisas, ele diz, aí sim a sua luz irromperá como a aurora, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Imagina você andando, e tipo assim, a glória do Senhor atrás de você, dizendo assim, você não é impostor, você não é alguém que caiu aqui nessa situação, você é alguém revelado, amparado, sustentado e guardado pelos céus, guardado por Deus. Então, quando você jejua com sinceridade a Deus, algo no mundo espiritual começa a acontecer. E os seus olhos, é como de Paulo, caem as escamas daquilo que nos cega para aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Portanto, se você estiver preso a uma cadeia de medo, as pessoas não conseguem falar em público, elas não conseguem se expressar com medo. Tem pessoas que vivem num nível de insegurança tão grande que sempre precisa de alguém para poder faça isso, faça aquilo. Tem gente que vive numa cadeia de ansiedade que, assim, só de colocar o pé para fora de casa, o coração já dispara. Tem gente que vive debaixo de uma cadeia de culpa, de pecados já confessados e perdoados por Deus, mas a culpa pesa tanto que se torna uma cadeia para essa pessoa. Mas quando você jejua, esses ciclos de cadeias internas são quebradas na sua vida. Deus quer mudar decretos na sua vida. Deus quer liberar você. Deus quer, sim, vai filho, vai filha, faça o que eu designei para você fazer. Vá sem medo, vai cheio de segurança, vai debaixo do meu poder. Mas vá, faça um jejum e veja aquilo que aprisiona você sendo quebrado em nome de Jesus. Quinto, o jejum espiritual que a Bíblia revela é um jejum que abre a porta para a revelação e a direção divina. Todos nós conversamos com amigos, com especialistas, nós lemos livros, nós estudamos, nós navegamos nos sites para poder descobrir qual decisão tomar, mas mesmo assim a gente fica confuso. Muitas vezes nós não conseguimos dar um passo. E foi no meio de uma angústia como essa que Daniel resolveu jejuar. A gente já falou sobre isso. Daniel capítulo 9, versículo 3, por isso me voltei para o Senhor, com orações, súplicas e em jejum. E a Bíblia diz que ele então recebeu uma revelação poderosa da parte de Deus. Ruth reuniu todo o seu povo para orar e jejuar por si, para que Deus pudesse quebrar um decreto de morte sobre o seu povo, sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Deus abençoou aquele povo. Os apóstolos, eles jejuaram para escolher pessoas que pudessem designar como pastores, naquela época, ali logo após a morte e a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz, Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os recomendaram ao Senhor, a quem havia confiado. Um período de jejum destrava o seu destino. Eu me lembro que houve temporadas na minha vida
onde os caminhos me pareciam tão confusos, parecia um labirinto. Deus, se eu for por ali, aquele lugar vai me atacar. Se eu for por lá, vão me pegar. Se eu fizer isso aqui, vou ser atrapalhado. Mas todas as vezes que eu jejuei, Deus trouxe uma porção de luz na minha mente. Todas as vezes que eu assim jejuei, Deus me colocou uma resposta. Todas as vezes que eu jejuei, Deus preparou o meu coração, até para aquilo que desagradável poderia acontecer. E quem jejua não está sozinho nisso não. A Bíblia diz que Davi, seu primeiro filho com Betseba, seu filho estava entre a vida e a morte. A Bíblia diz que ele deitou no chão, ficou dias sem comer, orando, jejuando, pedindo pela vida do filho. Os oficiais dele chegaram ali perto, viram ele ali, e ele percebeu o movimento e ficou pensando, será que o menino morreu? Porque todo mundo estava com medo de dizer para ele, sim, seu filho morreu. E esse período que você ficou aí, eu nem sei o que você pode fazer. Eu acredito que os oficiais de Davi podia perceber, entender que assim, esse homem vai cometer uma loucura, porque não cabe no coração dele a perda do filho dele com Betseba. Mas a Bíblia diz que depois que os oficiais disseram, seu filho morreu, Davi se levantou, tomou um banho, se alimentou e foi para a casa de Deus. Os oficiais dele perguntaram assim, eu não entendo por que você está fazendo isso. A criança estava ali, você orou, jejuou, e agora você de uma hora para outra levanta e vai embora assim, como se nada tivesse acontecido. Davi disse, enquanto a criança estava viva, eu orei e jejuei. Mas depois que ela morreu, não tem jeito, essa foi a vontade de Deus. Você entende que quando você faz um jejum, até as coisas que são difíceis para a gente suportar, Deus prepara o nosso coração para que aquela decisão que o próprio Deus tomou, caiba dentro do nosso coração. E a gente não fique aflito, e a gente não fique desesperado. Nesse mesmo texto, a Bíblia diz, e depois de algum tempo, Davi consolou Betseba. E você sabe o que quer dizer isso? E concebeu Salomão, esse grande homem de Deus. É isso que acontece com a gente quando a gente jejua. Sexta verdade sobre o jejum espiritual é que o jejum, ele libera uma unção e uma autoridade espiritual sobre a sua vida. O exemplo maior disso é Jesus. A Bíblia fala que ele sai do deserto ali, do período de jejum. Lucas capítulo 4 diz que Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. E toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Será que Jesus não tinha poder antes de passar por um período de jejum? Tinha. Acontece que quando ele sai do período de jejum, ele tem um revestimento de uma autoridade que vem do céu. E é isso que vai fazer diferença na sua vida. Quando você jejua, o Espírito Santo de Deus te dá uma autoridade, te dá um poder sobrenatural. E essa autoridade, ela não vem de títulos. Essa autoridade, ela não vem de posição. Essa autoridade não vem de fama. Essa autoridade só é conquistada na intimidade com jejum e oração ao nosso Deus. Sei que muitos vivem de forma assim, muito fracassada, apenas pulando de um culto em outro. Eu tenho ouvido a história de algumas pessoas que vêm aqui e falam assim, eu já passei por aquela igreja, já passei por aquela, já fui naquela outra, já fui naquela outra. Você está buscando uma direção, graças a Deus por isso. O teu coração ainda está inclinado para isso. Mas se você quer alguma coisa que caiba dentro do seu coração, como uma resposta de Deus, busque Deus através do jejum e da oração. Porque o jejum vai refinar o seu ouvido, vai refinar a sua alma. Quando o inimigo se levanta para tentar roubar de você aquilo que o próprio Deus já te entregou, seus olhos são abertos, você enxerga não apenas a sua fraqueza, mas você enxerga também o poder que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu. Porque o jejum é esse revestimento espiritual. É isso que o jejum faz. E para terminar, o jejum ele nos conduz ao arrependimento genuíno e à purificação da nossa alma. Há um episódio bem interessante, todos nós conhecemos a história de Jonas. Jonas não queria ir pregar ao povo de Nínive, e ele fugiu, a Bíblia fala isso, você conhece, foi engolido pelo peixe e tudo mais,
E quando Jonas sai dali e ele vai entregar a palavra que Deus tinha designado ali para o povo de Nínive, ele sai pelo meio da rua gritando assim, ó, quem não se converter, Deus vai mandar um castigo para essa cidade. E a Bíblia fala que o povo começou a ouvir aquilo e essas palavras chegaram ao ouvido do rei, o governante de Nínive. E o governante de Nínive falou assim, nós vamos fazer um jejum, nem homem, nem animal, ninguém vai beber e nem comer por um período de tempo. E a Bíblia fala que por esse ato de arrependimento, esse ato de buscar a Deus, uma sentença que estava sobre o povo de Nínive, Deus mudou. Porque o jejum, ele nos conduz ao arrependimento e essa purificação da alma genuína. É no jejum que a gente se encontra com a gente mesmo. As áreas que estão escondidas dentro de nós, as áreas que estão danificadas pelo pecado, as áreas que precisam ser tratadas. O jejum derruba as nossas máscaras. O jejum, ele não deixa a gente sem justificativo diante de Deus. O jejum, ele, assim, é essa luz do Senhor que entra dentro de nós e começa a iluminar os lugares escondidos da nossa vida. E não tem outro caminho, se não for a gente se arrepender e a gente buscar o perdão de Deus. Por isso que é tão importante o jejum. O jejum quebra a dureza do nosso coração. O jejum, ele, ali em lágrimas, em arrependimento, isso é algo muito poderoso diante de Deus. Deus vai te abençoar se você jejuar. Cada lágrima que você derramar diante de um jejum, cada vez que você, assim, tiver com muita fome e disser não, Deus está olhando esse seu sacrifício e Ele vai responder com você, com coisas que você ainda não experimentou. Quer viver uma vida avivada? Eu acredito que a gente vai viver um tempo de avivamento, mas não existe avivamento. Na história da igreja, não existe avivamento sem arrependimento. E o jejum é essa ferramenta que nos conduz ao arrependimento. O fogo de Deus só chega na nossa vida quando a gente se arrepende dos nossos pecados. E o jejum é essa ferramenta que é capaz de inclinar o nosso coração totalmente para Deus. Então, permita que o jejum seja esse lugar em que você se humilha, em que você confessa, em que você se arrepende, em que você deixa o Espírito Santo de Deus tomar conta da sua vida. Quando o coração ele é purificado, a presença de Deus se manifesta com mais intensidade na nossa vida. E é isso que você vai experimentar. Agora, para a gente terminar, antes da gente orar, finalizando o nosso culto. O jejum também ele é um canal de intercessão pelos outros. Muitas vezes nós ficamos sufocados com os nossos próprios desafios, mas a gente esquece de olhar para o lado que tem gente vivendo em situações muito mais difíceis que a gente. Então, jejue por alguém. Você vai falar, mas pastor, eu estou vivendo uma vida tão difícil, por que eu vou jejuar pelos outros? Porque quando você batalha por alguém em um jejum, Deus mesmo vem te ajudar nas suas batalhas. Quando você intercede por alguém através do jejum, o próprio Deus vem responder às suas necessidades. Então, jejue pelo seu pai, pela sua mãe, por um tio, por um amigo, por uma causa, por uma igreja, por um país, por um trabalho. Jejue. Deus está dizendo para mim e para você, olha, eu quero viver um tempo diferenciado com você. E eu estou te dando a instrução de que o jejum é essa ferramenta em que você pode usar. E eu vou te abençoar se você me buscar dessa forma. Fique em pé, por favor. Se você se preocupar com a dor do outro, o céu vai se preocupar com a sua dor. Se você carregar o fardo de alguém, Deus vai aliviar o seu fardo. O jejum não é feito na força. O jejum é feito na dependência de Deus, na dependência do Senhor. Feche os seus olhos nessa noite. O jejum não é uma chave para vitórias momentâneas. O jejum é uma ferramenta para vitórias, assim, por longo prazo. Quando você entrega um jejum a Deus, Deus está
interessado não apenas na mudança da sua vida, mas na mudança das suas circunstâncias. Porque o jejum expõe o nosso orgulho, nossa impaciência, nosso egoísmo, mas ao mesmo tempo o jejum, ele gera humildade na nossa vida, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, é o que diz a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor conduza você, que você aceite o convite de Deus para um período de jejum. Pode ser de horas, pode ser de um dia, pode ser de um final de semana, mas faça essa experiência. É um convite que Deus tem feito para a gente nessa temporada, para que a gente rompa algumas coisas na nossa vida. Como eu disse, a gente está praticamente menos de 120 dias para terminar esse ano. Tem muitas coisas para Deus romper para a gente. E o jejum vai ser essa ferramenta que Deus vai burilar, purificar, mover seu coração. Senhor Deus, obrigado por essas instruções. Nós acreditamos no poder que existe em um período de consagração, porque o Senhor responde ao coração humilde, porque o Senhor responde ao coração quebrantado, porque o Senhor responde ao coração que se humilha através de um período de jejum. E se tiver alguém aqui, ó Deus, nessa noite, em um período de jejum, se tiver alguém aqui nessa noite, consagrando um período de jejum ao Senhor, que o Senhor manifeste o seu poder, a sua glória, ó Deus, na vida dessa pessoa, e ela tenha experiências profundas com o Senhor, e ela, ó Deus, compartilhe com a sua igreja, compartilhe com aquelas pessoas que viverem perto dela, Senhor, as maravilhas que o Senhor estará fazendo na vida delas. Obrigado mais uma vez por essas instruções. Nós colocamos fé, nós aplicamos fé, e nós queremos viver coisas grandes e poderosas, consagrando a nossa vida através de um período de jejum. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, seja conosco, seja convosco, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana. Enquanto você canta essa canção, eu e os nossos pastores e pastoras vamos dar um abraço em você na nossa recepção. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande